Oi, Holistics. Carnaval acabou, né? Agora a gente pode começar o ano, né? Foi o que falaram, né? Foi o que falaram. Então vamos fazer aqui um tarozinho da semana pra gente se recuperar daquela energia que teve aquele pico, bum! A gente pode agora voltar a centrar um pouquinho, né? Vamos fazer uma tiragenzinha da semana, entender como tá esse movimento, buscar o baldinho. Vamos lá então? Vamos lá então. Então respira, se conecta e escolhe o seu monte, entre monte 1, monte 2 e monte 3. E vamos fazer as tiragens da semana. Vamos lá, para você que escolheu o monte 1, vamos falar da sua semana que existem muitas mudanças, inclusive encerramentos de ciclo, né, acontecendo. Mas antes disso, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você poder acompanhar os outros vídeos que vão saindo também. Caso precise também de algum entendimento específico, particular, para entender alguns detalhes ou algum tema mais aprofundado, você pode me chamar também no particular e a gente agenda o seu jogo, tá bom? Vamos então começando aqui pelo seu jogo. Dá para ver aqui que pela carta da mudança, essa semana ela pede um movimento específico. Talvez pode estar trazendo ali algumas questões em que às vezes você pode se sentir um pouquinho desamparada, né? Principalmente voltando ali de uma semana mais festiva ou de uma semana um pouco mais tranquila, porque a gente tem esse momento de recesso. Acontece ali esse movimento agora de que começou o ano e eu tô precisando entender quais são os movimentos. E é engraçado porque esses movimentos pedem finalizações, né? É como se agora você estivesse vendo o que faz bem pra você e o que não faz. Nesse ano você fala assim: "Ah, eu quero fazer diferente. Vamos fazer o ano ser diferente, começar diferente". Então aqui estão começando a aparecer alguns sinais para você fazer essas mudanças que vão ser benéficas para você. Então essa semana aqui dá para perceber um movimento de mudanças, às vezes as quais você não tem controle ou não consegue planejar e que elas trazem ali algumas separações, né, algumas ideias, algumas percepções de que aquilo antes que podia fazer sentido já não faz mais, né? É como se tivesse realmente iniciado o ano e agora você tem essa nova visão, essa consciência de que aquilo já não está mais fazendo tanto sentido. Então aqui a gente pode estar falando de um emprego ou de um lugar onde você direcionava muita energia e que agora você fala que você percebe que aquilo mais te deixava exausto do que necessariamente te dava algum fruto ou algum retorno com aquilo. Ou então a gente pode falar até de um relacionamento também. Né? Nessa época, por exemplo, acabaram tendo mais movimentos de amizades, mais movimentos coletivos, sociais, ali com os amigos ou com outras pessoas, com a família. E aí depois você vê que fala assim, por que que ainda estou nesse modelo, né? Por que que às vezes eu estou ainda com essa pessoa? Então, às vezes traz essas mudanças e para você pode não ressoar mais, né? Eu vejo que esse ano aqui, desse início agora de ano, na verdade, né? Depois do carnaval, algumas percepções de mudanças e principalmente relacionadas a finalizações, elas aparecem ali para você. A gente pode estar falando, por exemplo, também, às vezes você com um carro. Pode ser que você já tenha um carro há um tempo e você pensa em fazer essa mudança, sendo para não ter um carro e conseguir um dinheiro para uma outra coisa, ou seja, para você conseguir trocar de carro, por exemplo, ou até a mudança de um apartamento. Às vezes você está alugando em um lugar e aí depois você pensa e fala assim: "Ah, eu queria tanto poder fazer a mudança para um outro bairro ou para uma outra região, para uma outra cidade". Então aparecem esses insights, essas mudanças muito mais claras e que é mais fácil você sentir essa mudança e ver o que você pode ir fazendo com passo a passo, né, etapa por etapa, do que você se desesperar por estar sentindo necessidade das mudanças e ficar pensando, meu Deus, mas se eu mudar, o que que acontece? Você não vai saber. Não dá pra gente se apoiar no seguro quando a vida pede mudança. Se ela tá pedindo mudança, arrisca. Vai planejando os passos, né, que você precisa tomar para você fazer essa mudança acontecer, porque aqui fala que é muito benéfica para você. Aqui eu percebo também, né, com o Papa e Três de Copas, veja aqui que esse movimento ele pode estar trazendo, por exemplo, às vezes a finalização de alguns contratos, às vezes de um serviço, por exemplo, que você contratou, um investimento que você estava fazendo, por exemplo, no banco ou em alguma agência, ou então algum contrato que você tenha feito com algum cliente, por exemplo, também. A gente pode perceber que às vezes esse contrato, ele agora pode não estar sendo tão benéfico para você.
tá? Eu vejo que é interessante porque pode estar relacionado inclusive com pessoas mais próximas, com amigos, mas de uma forma até agradável, de uma forma boa, né? Talvez até a gente pode dizer aqui que essa finalização de ciclo, por exemplo, essa mudança esteja envolvida com uma pessoa mais próxima de você, com a amizade, por exemplo, algum amigo muito próximo, ou algum parente também próximo, a gente pode falar, e que te traga ali, às vezes, essa pessoa pode ser uma parceira para esse contrato, ou você pode assinar, por exemplo, uma parceria com alguém, né? Eu vejo esse movimento de mudança e finalização para uma coisa ali que traga novidades, que traga coisas novas, principalmente envolvendo pessoas mais próximas de você, de um lado mais festivo, né? De um lado mais de celebrar essas conquistas, essas mudanças com as pessoas próximas, com amigos, tá? Eu sou o anjo que envolve você em luz e calor do céu. Feche os olhos, eu me aproximo de você lentamente, respondendo ao chamado do seu coração. Eu tô te trazendo aquela força que você mais deseja. Luz e força divina, ajuda do arcanjo Uriel. Ou seja, você está totalmente amparada nesse seu novo ciclo, nessa sua mudança. Então faça sim essas mudanças valerem a pena, né? Tome sim as atitudes e as decisões que vão ser benéficas para você, porque nesse momento as coisas vão fluir de uma maneira, às vezes até que inesperada, tá? Nesse momento eu vejo que as coisas vão acontecendo, vão fluindo, às vezes oportunidades que estavam para acontecer, mas estão esperando o espaço para se encaixar na sua vida, elas estão ali esperando para você, então, eliminar o passado, eliminar o que não faz mais sentido, para ela poder tomar espaço e presença na sua vida. E assim você conseguir ir desfrutando melhor desses eventos. Tá bom? Essa aqui é a sua tiragem do Monte 1. Conta pra mim como que ressoou pra você essa mensagem. E até semana que vem, né? Holística do Monte 2. A sua semana tá te pedindo um momento mais introspectivo. Antes da leitura, não esquece de curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal para você poder acompanhar as novidades que vão saindo. Caso você sinta também de fazer alguma sessão particular para entender com mais detalhes ou mais profundidade algum tema específico, pode me chamar e a gente agenda também o seu jogo, tá bom? Vamos lá então falando sobre a sua semana pós-carnaval. Aqui dá para perceber um movimento um pouco mais introspectivo, um momento que pede para você, em uma semana às vezes de muita extroversão, ou até também uma semana em que você ouviu muitos conselhos das outras pessoas, ou ficou muito também direcionando energia para as vozes da cabeça. Dá para perceber que essa semana aqui você já dá um basta nisso e você começa a fazer um movimento mais interno, mais interior. Então você começa a perceber as suas sensações, as suas emoções, o que de fato você sente, com as dúvidas, por exemplo, que você tenha, ou até com os conselhos das outras pessoas que você tinha pedido antes. Você vê se aquilo ressoa com você. E agora, esse momento é de você deixar essas vozes da cabeça e os conselhos das outras pessoas, as sugestões que elas te deram na sua vida, para você focar no que de fato ressoa com você e no que de fato faz sentido para você. Muitas vezes a gente busca conselhos, sugestões das outras pessoas, porque a gente tem dúvida do que a gente poderia fazer ou não, e as pessoas podem às vezes dar uma sugestão que possa aparecer ali naquele momento de uma forma até boa, benéfica, né? Parece que, mas logicamente, né, racionalizando aqui, faz sentido o que a pessoa falou. Era realmente esse caminho, parece que é o que todo mundo tá falando, então realmente deve ser isso. Só que às vezes não ressoa com você. Então a questão é, a vida das outras pessoas é a vida das outras pessoas. Muitas vezes elas dão conselho pra gente de acordo com o que elas sentem que faz sentido, ou que fez sentido pra elas em uma época. Não significa que necessariamente vai fazer sentido pra você, não na questão lógica, que na lógica pode fazer sentido sim, tá? Mas é na questão das sensações, na questão do seu caminho, do seu propósito. Será que aquilo faz sentido? E aquela sensação que você tem é a qual você vai focar agora. Eu vejo aqui que aparecem sinais internos do que de fato você deveria fazer. Então acho que não precisaria, nesse momento agora dessa semana, você não precisa direcionar tempo, atenção e energia com o exterior, nem com as cabeças, tá? Com as vozes ali da cabeça que vai falar bastante também, ou que falava até então, mas agora eu vejo você já um pouco mais consciente e amadurecendo essas sensações internas que você estava tendo antes, e que agora você tá de fato dando ouvidos
para você saber uma decisão, uma escolha, né? Eu percebo aqui, por exemplo, que aparece aqui a carta da morte e o valete de copas. Então dá para perceber, às vezes, que essa sugestão que você estava pedindo era justamente em uma finalização a qual você não estava tão bem ou querendo tanto dar ouvidos, porque era uma coisa que podia te incomodar ou podia te machucar de alguma forma. Pensar em ter essa finalização, né? Eu vejo ali também em que esse seu movimento interno, ele vai começar a te mostrar os sinais aos quais você começou a pensar nessa finalização, nesse rompimento, né? Eu vejo que esse movimento, ele precisa de uma certa imprudência, tá? Uma certa rapidez, sem você ficar pensando e negociando muito com as vozes da cabeça, mas você ter a sensação e falar, é isso que eu preciso fazer e fazer de fato, tá? Não é um processo tão fácil quanto parece aqui, né? Fácil que eu digo, tá? No sentido de ser gostoso de sentir esse processo passar. Não mostra ser um processo tão gostoso, né? Ele pode ser um pouquinho mais desafiador, pode ser que você se sinta um pouquinho mais desanimada, ou se sentir um pouquinho mais introspectiva mesmo, não só no movimento de você se conectar com você, mas até porque, né, teve uma mudança, uma coisa ali que às vezes você estava acostumada com e agora você teve que abrir mão disso. Então eu percebo ali que precisa dessa ação, mas para você se recolher um pouquinho mais e ter esse movimento mais reclusa, tá bom? Então vamos dizer que, por exemplo, passaram-se esses tempos e agora você estava pensando sobre um relacionamento e você pergunta para as pessoas e elas sempre te falam sugestão. Não, continua com essa pessoa é tão legal. Ou então ela sempre te traz para cima. Às vezes a pessoa pode realmente dar suporte, dar apoio pra gente, ser uma pessoa boa e incrível, mas às vezes não ressoa mais com a gente. Então a gente pode abrir mão, por quê? Mais pra frente muitas coisas vão acontecendo e aparecendo de formas que a gente nem estava esperando. E não estou dizendo só necessariamente em relação a outras pessoas, mas em alguns momentos a gente se fecha em relacionamentos e existem oportunidades profissionais, de viagens ou de amizades que possam aparecer ali naquele momento e que não acontecem porque a gente está ainda num ciclo passado. Então a gente faz esse esforço para continuar num ciclo que já era para ser rompido, então o novo obviamente também não vai aparecer. Vamos falar também, por exemplo, em relação a um lugar onde você está trabalhando. Às vezes você sente que aquele lugar já não faz mais tanto sentido para você. Fala, ai meu Deus, acho que às vezes acontecem também, tá, algumas propostas de outros lugares, mas por você conhecer tão bem assim as pessoas que estão à volta, ou trabalhar com pessoas que são tão legais, ou então pelos benefícios que você ganha também, você pode ficar um pouco balanceada se você faz essa troca de ambiente ou não, acontecem e você fica ali pensando na cabeça ou pela sugestão também de outras pessoas, e você acaba não pensando em fazer essa mudança justamente porque não faz tanta lógica, mas você sente que você deveria fazer essa mudança e ir para um lugar novo, conhecer uma cultura nova, conhecer pessoas novas, conhecer contatos novos também que podem te trazer futuramente outras oportunidades também. Então, cuidado às vezes para seguir com esses conselhos exteriores ou com as vozes da cabeça, ficar sempre negociando. Aquela famosa você é advogada dos outros, advogada de tudo menos de você mesma. Então, cuidado com esse movimento para você não negociar demais e ter um pouquinho ali dessa rapidez de simplesmente fazer também um pouquinho as coisas acontecerem, se jogar de coração, perceber essa emoção sua, essas suas sensações e agir de acordo com ela, e romper esse ciclo, né, essa questão aí que pode ser um pouquinho mais desafiadora, mas que as coisas vão se resolvendo e vão com certeza se alinhando também no seu futuro, aqui no seu caminho, nessa sua mudança que você for fazer, tá? Importante nesse momento agora é você se reconectar com você e com as suas sensações, porque elas que vão te dizer o caminho e a escolha ou o passo para você tomar, tá bom? Eu sou o anjo que te dá luz para iniciar novos projetos. Chegam bons tempos para você. O céu está colaborando. Vai adiante. Eu guio você com paciência e constância. Olha que engraçado, não é mesmo? Dá para perceber então aqui que esses novos projetos, né, esses bons tempos, essa luz para você iniciar coisas novas, tá aqui, ó, tá esperando, já tá em você.
só tá esperando, na verdade, você fazer um movimento de se conectar com você e começar a agir de acordo com isso, de acordo com o que ressoa para você de fato, e não de acordo com o que com o que faz sentido, lógico, né? Com o que é racional, com o que as pessoas também forem falar. Não é o seu caminho. Seu caminho é o seu, então você se conecta com ele e você pensa o que você pode fazer de acordo com isso, tá? Paciência, constância, igual fala aqui na Carta dos Anjos. Então, tenha paciência para as coisas mudarem, para você finalizar esse ciclo, para você iniciar o novo. O novo vem muita coisa boa para você, tá bom? Esse aqui é o Monte 2. Conta pra mim como que ressoa essa mensagem pra você e até semana que vem, né? Holistic do Monte 3. Dá pra ver que a sua semana ali tá regada de intuição e pedindo pra você se jogar um pouquinho mais, né? Antes de fazer a leitura, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal também, assim você consegue acompanhar as novidades que vão saindo. Caso você sinta de fazer uma sessão particular para falar sobre um tema específico ou até com mais detalhes e mais profundidade para entender ali os movimentos, pode me chamar e a gente marca o seu jogo, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui da sua semana. Dá para perceber que a sua semana está realmente regada de intuição, como se você tivesse... Você poderia, por exemplo, estar fazendo uma mudança para um caminho novo. Então você acabou de iniciar uma coisa nova. Ou então você tá para finalizar uma coisa, dá para perceber que existem caminhos aparecendo ali diferentes. E você sente, você tem ali uma sensação, uma intuição falando para você: faz tal coisa, anda para tal lado, fala com tal pessoa. Isso aqui, ó, pode ser bom para você. No começo você pode até relutar um pouquinho e falar assim: gente, mas não faz sentido? Como que isso aqui pode ser bom para mim? Ou então não consigo enxergar um passo depois disso. Mas na verdade a sua intuição ela tá falando para você principalmente tomar essa atitude e dar esse passo, esse primeiro passo, esse último passo, mas para você tomar de fato essa atitude e principalmente para você se jogar de forma genuína, de forma aberta, acessível, sem você tá tomando, você pode até tomar aquela decisão, mas sabe, com o pé atrás, eu não sei, e aí toma meio passo, não um passo inteiro, é meio passo. Eu falei sim, mas não sei se eu vou, se eu fui, ou se eu faço esse movimento aqui tanto, acho que eu faço um pouquinho. Não é assim que tá querendo dizer aqui nessa semana. É mais para você se jogar de fato, principalmente entender o que a intuição tá te dizendo, tá? A intuição é aquela sensação certeira que você tem, e é aquela sensação de que muitas vezes a gente tem interior e a gente busca um sinal exterior, né? Que caia 3 raios, um dourado, um prata e um verde, para me dizer que é isso mesmo. Mas na verdade o sinal que você já está pedindo já é o interior, já é o seu sinal interno, já é realmente o sinal, tá? Lembre-se disso pro restante da vida. O sinal que a gente pede exterior já é o sinal que a gente já está recebendo interior, às vezes há tempos. Então, não esquece de ouvir sua intuição, porque ela tá te guiando para uma coisa muito boa mesmo. Então, se abra, se jogue, tá? Ela pede para você ter mais acesso, né? Para você ser mais aberta nessa decisão, ser mais aberta com a sua intuição. Se ela tá falando, tá pedindo confiança para você simplesmente tomar esse passo e essa decisão importante, né, nessa semana, nesse período. Pode ser que aconteçam alguns, por exemplo, algum amigo te chame para fazer uma viagem ou para fazer uma parceria até, por exemplo, e aí você sente, nossa, pode ser interessante. Mas aí você pensa, mas só que aí em questão de horário, ou vou ter que começar a planejar uma coisa desde o início, então pode ser cansativo, ou não sei se eu vou ter tempo. Se você tá sentindo de fazer essa parceria, por exemplo, faça essa parceria. Tal pessoa me chamou pra sair, mas eu não sei, eu acho que eu tô na semana, vou ficar cansada. Ou então no final de semana eu tinha outros planos, eu queria fazer outras coisas, eu queria ficar em casa. E aí você sente de ir, por exemplo, vai. Ou então pode ser até o contrário, alguém te chama pra fazer alguma coisa, você sente de não fazer, e aí você pode pensar, mas a pessoa pode ficar chateada comigo. Ou então, eu posso perder essa oportunidade. Se você tá sentindo de não fazer, não faça. Essa semana é principalmente muito importante para você seguir sua intuição, tá? As sensações vão te dizer de fato o que você deve fazer ou não. Eu percebo aqui, né, com a temperança e a rainha de paus, que esse movimento, ele acontece até de uma maneira lenta. Pode ser que essa sua abertura, por exemplo, com a intuição, ou como você percebe sua intuição, não é uma coisa tão rápida, né? Ou então, a gente pode até falar que esse movimento que a intuição tá te falando, você pode pensar assim, nossa, legal, tá bom, vou me abrir, e aí você acha que as coisas podem acontecer para amanhã já.
Às vezes não, às vezes é um caminho um pouco mais devagar, é mais construído, até para você também ter mais segurança e mais estrutura para as coisas darem certo e não, né, qualquer errinho ou qualquer passo em falso as coisas caem por terra. Então mostra esse momento de equilíbrio, tá? De equilíbrio, de espera, de paciência, principalmente, mas de você também equilibrar tanto os seus anseios, as suas vontades, né, o emocional com o racional, entender que coisas precisam ser feitas, mas que você também tem vontade de chegar lá. Então, vamos equilibrar essas duas sensações. Mas dá pra perceber aqui que qualquer que seja a atitude que você tomar, né, nesse sentido, o que você desejar fazer de acordo com a intuição e falar assim, tá, vou seguir esse caminho, dá pra perceber aqui um movimento de conquista, né? Um movimento certeiro. É como se você tivesse muito claro o que você tem que fazer, como você tem que fazer e com quem você tem que fazer, por exemplo. E você toma as atitudes, você faz o que você fizer, o que você decidir fazer em relação a esse caminho que a intuição está te mostrando. Dá para perceber que são atitudes sólidas, né? Atitudes que vão dar em alguma coisa, né? Elas são de construção de fato, mas para você tomar cuidado só com, às vezes, com a ansiedade de que as coisas funcionem muito mais rápido do que necessariamente elas precisam tomar de tempo, tá bom? Eu sou o anjo que anuncia a chegada de um tempo de prosperidade. Agora floresçam todos os seus projetos. Feche os olhos, estenda sua mão aberta e receba essa força do céu para que você triunfe. Receba luz e força divina, ajuda do arcanjo Uriel. Então dá para perceber aqui, né, que esses tempos de prosperidade floresçam todos os seus projetos. Às vezes são ideias que antes você tinha, você sentia de fazer e acabava se bloqueando, se limitando, tanto por conta de rotina, ou porque você não se achava capaz, ou porque você achava que poderia não dar certo com aquela pessoa, ou sozinha também. Então dá para perceber aqui que o que você sentiu e pode ter guardado há um tempo, é um momento muito próspero para você tomar essa atitude agora, tá? Essa semana ela pede para você, começa a colocar num papel, começa a materializar esse seu sonho, esse seu projeto, essa sua vontade de fazer, né, o que a intuição aí tá pedindo para você, porque principalmente com a ajuda do arcanjo Uriel, mostra que não tem impedimento, as coisas vão fluir de uma maneira até inesperada. Sabe quando às vezes aparece uma oportunidade, uma pessoa que ela é uma chave muito importante para alguma coisa dar certo e você nem conhecia essa pessoa, você nem esperava ter esse acesso com essa pessoa, não sabia nem que ela existia, ou algum amigo traz essa pessoa e do nada você, meu Deus, essa pessoa é muito interessante para mim. Então é nesse sentido, você vai perceber que as coisas vão fluindo de uma maneira que você nem estava esperando. Então não se feche, essa oportunidade é muito importante para você, tá bom? Conta pra mim como que ressoou essa mensagem pra você. Esse aqui é o fim do Monte 3 e a gente se vê na semana que vem.